Sou estudante do curso de Biblioteconomia e bolsista de iniciação científica da Unirio. A minha orientadora é a professora doutora Janice Rocha e o título da minha pesquisa é Recursos de Tecnologia Assistiva, uma proposta para organização e classificação em repositórios digitais. O que é tecnologia assistiva? Bem, é uma área do conhecimento multidisciplinar e, de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, pode ser definida por um conjunto de recursos, ou seja, métodos, práticas, produtos, equipamentos, dispositivos, ferramentas e demais estratégias e serviços capazes de promover a autonomia e independência de pessoas com deficiência em atividades cotidianas. Atualmente, existem diversos tipos de recursos de tecnologia assistiva que auxiliam as pessoas com deficiência, desde os mais simples, como um adaptador para escrita, por exemplo, até os mais complexos, como uma impressora 3D. Contudo, muitas pessoas ainda não se beneficiam desses recursos, seja por não conhecerem sua existência ou por não saberem como utilizá-los. Com isso, surgiu a necessidade de organizar e classificar os recursos de tecnologia assistiva a partir da criação de uma taxonomia baseada na classificação facetada do bibliotecário Ranganathan. Para quem não conhece, a taxonomia consiste em um tipo de vocabulário controlado que permite a classificação de termos de forma hierárquica. Já a classificação facetada, proposta por Ranganathan, possibilita que ocorram múltiplas relações entre os termos e os recursos a serem recuperados através do uso de facetas. O objetivo geral da pesquisa foi propor uma forma de organizar e classificar recursos de tecnologia assistiva para os diferentes tipos de deficiência, para contribuir com o conhecimento, a recuperação, o acesso e o uso desses recursos através da sua inserção em repositórios de tecnologia assistiva. Para isso, foi necessário determinar objetivos específicos que consistiram em investigar as diferentes tipologias de recursos de tecnologia assistiva existentes, estabelecer relações entre os recursos de tecnologia assistiva e os diferentes tipos de deficiência, investigar as classificações de recursos de tecnologia assistiva existentes e criar uma taxonomia de modo a estruturar e organizar em repositórios os recursos de tecnologia assistiva de acordo com os tipos de deficiência a que se relacionam. Em relação à metodologia utilizada, a pesquisa possui caráter exploratório quanto aos seus objetivos. Quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa é bibliográfica, ou seja, foi elaborada a partir de material já publicado anteriormente, e documental, porque se baseia em materiais que não receberam ainda um tratamento analítico ou que podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa. Quanto ao modo de abordagem do problema em questão, ela é qualitativa. Bem, de início foi realizada a revisão de literatura acerca dos recursos de tecnologia assistiva e dos tipos de deficiência em artigos científicos disponibilizados no portal de periódicos da CAPES e na base de dados referenciais de artigos de periódicos em ciência da informação, a BRAPSE. Também foram realizadas buscas relacionadas aos tipos de deficiência na legislação brasileira vigente e que estão disponíveis no portal da legislação do governo federal. Depois de analisar os conceitos de tecnologia assistiva e os tipos de deficiência, iniciou-se a revisão de literatura para a elaboração da taxonomia. E a partir disso, foram selecionados artigos científicos de caráter teórico-conceitual, devido à metodologia teórica utilizada e às questões que fundamentam a concepção da classificação facetada enquanto sistema de organização do conhecimento. Depois, ocorreu o processo de classificação dos recursos de tecnologia assistiva em si, através da criação de um projeto de taxonomia que teve como base os tipos de deficiência dispostos na Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência do ano de 2017, do Ministério da Saúde. Esse projeto foi elaborado na plataforma Miro, que é um ambiente colaborativo de lousa online.
Por fim, para validar a taxonomia proposta, ela foi implementada no repositório Tássia, Tecnologia Assistiva e de Apoio, que está em desenvolvimento na Unirio. A criação do Tássia ocorreu a partir do projeto de outro bolsista de iniciação científica e ele foi elaborado no software Tanacan, associado ao WordPress, que é um sistema de código aberto e gratuito com ênfase na acessibilidade e também na usabilidade. Como resultado da pesquisa, foi elaborada a taxonomia constituída pelos tipos de softwares gratuitos disponíveis e pelos tipos de deficiência existentes. Os softwares foram divididos em aplicativos, executáveis, extensões de navegadores e instaláveis. Já as deficiências foram classificadas como auditiva, mental, motora, visual e múltipla. As relações entre os termos da taxonomia foram determinadas a partir dos tipos de deficiência mais comuns existentes, determinados pelo Ministério da Saúde. Além disso, os tipos de softwares podem ser utilizados para mais de um tipo de deficiência, por isso a necessidade de se estruturar os termos, considerando a classificação facetada. Bem, como dito anteriormente, com o objetivo de avaliar a eficiência da taxonomia enquanto instrumento de organização e recuperação da informação, ela foi implementada no repositório Tássia. Inicialmente, pretendia-se criar um vocabulário controlado com a utilização de termos pais e termos filhos com o uso de facetas. Mas, durante a migração do projeto para o repositório, notou-se que a taxonomia utilizada no software, quando inserida em determinada coleção, atua como tag ou palavra-chave e não como um vocabulário controlado. Por isso, surgiu a necessidade de criar metadados para que a taxonomia pudesse ser utilizada. Esses metadados foram baseados no padrão Dublin Core, que é um esquema de metadados de acesso aberto e tem como finalidade descrever recursos digitais. Os metadados utilizados foram título, no formato texto simples, que é o nome do software, descrição no formato texto longo, ou seja, uma breve descrição do recurso, quais as suas funcionalidades e para o que é utilizado. Link para download, no formato texto simples, ou seja, o link para acesso ou download do software. Funcionalidades, no formato lista de seleção, ou seja, as funcionalidades do software se auxilia na comunicação, auxilia na escrita, auxilia na leitura ou auxilia na mobilidade. O criador, no formato texto simples, que é o desenvolvedor do software. O tipo de software, no formato lista de seleção, ou seja, aplicativos, executáveis, extensões de navegadores e instaláveis. Disponível para, no formato texto simples, que é o nome ou tipo do sistema operacional e as suas versões. O idioma, no formato lista de seleção, ou seja, os idiomas disponíveis do recurso. E nós determinamos que mais de 3 idiomas nós iríamos utilizar a opção diversos. Outro metadado foi os direitos autorais, no formato texto simples, que são aquelas informações referentes ao detentor do copyright e direitos de propriedade intelectual. E também a data de inclusão, data em que o recurso foi inserido no repositório, no formato data, e as tags no formato taxonomia, que são os tipos de deficiência, ou seja, auditiva, mental, motora, visual e múltipla. Aqui está a página da coleção Softwares dentro do repositório Tássia. Primeiramente, é importante destacar que o Tássia não armazena softwares, apenas os lista e oferece os links disponibilizados por seus proprietários. Além disso, só são disponibilizados softwares de tecnologia assistiva gratuitos. Bem, aqui na parte central da tela são exibidos os softwares de tecnologia assistiva. Nós temos aqui o leitor de telas NVDA e o EviaCam, que substitui o mouse possibilitando o uso do cursor com movimentos da cabeça. Então, nós temos a logomarca de cada software e ao lado de cada logomarca são exibidos os metadados. Por exemplo, aqui no NVDA,
nós temos a descrição dele, que é um leitor de tela gratuito para Windows, desenvolvido para cegos e pessoas com deficiência visual. Transforma conteúdo textual em fala. O link para download. As funcionalidades, ou seja, no caso do NVDA, ele auxilia na comunicação e auxilia na leitura. O criador, que é o NVAccess. Tipo de software, que nesse caso se enquadra em executáveis. Disponível para, no caso do NVDA, ele está disponível para Windows a partir da versão 7. Idioma, diversos. Direitos autorais. E as tags, que são a taxonomia, ou seja, os tipos de deficiência, no caso do NVDA, múltipla e visual. Aqui, no menu lateral esquerdo, são exibidos os filtros no formato lista de marcações, que auxiliam na recuperação dos softwares pelos usuários. Os filtros disponíveis são tipo de software, executáveis, aplicativos, extensões de navegador e instaláveis, tipos de deficiência, ou seja, auditiva, mental, motora, múltipla e visual, e as funcionalidades, se auxilia na comunicação, auxilia na leitura, auxilia na mobilidade ou auxilia na escrita. Aqui, por exemplo, se eu selecionar como tipo de software executáveis, foram recuperados 6 itens e eu posso mesclando os filtros. Por exemplo, eu posso selecionar aqui tipo de deficiência visual, ele recuperou 2 itens. Depois eu posso selecionar, por exemplo, tipo de deficiência múltipla, e aí ele recupera 5 itens. Também posso selecionar auxilia na leitura, novamente recuperou 2 itens e assim por diante. Então, à medida que o usuário seleciona um ou mais filtros, os itens exibidos na área central da tela vão se alterando para exibir os softwares em conformidade com os filtros que foram selecionados. Como considerações finais dessa pesquisa, primeiramente é importante destacar que, principalmente no contexto educacional, infelizmente ainda existem muitas barreiras que inviabilizam a inclusão de pessoas com deficiência. Esse estudo teve como finalidade promover o conhecimento e o acesso tanto por pessoas com deficiência, como por aqueles que de alguma forma auxiliam para que essas pessoas conquistem autonomia e independência, como por exemplo, docentes, familiares, cuidadores e profissionais da saúde, ou seja, todas aquelas pessoas que convivem com as pessoas com deficiência e as auxiliam de alguma forma. Com a implementação da taxonomia no repositório Tácia e depois da realização dos ajustes necessários, foi possível validar a proposta e os objetivos da pesquisa, contribuindo assim para organizar, armazenar e recuperar os softwares inseridos no repositório e garantir uma interface acessível e de fácil utilização pelo usuário. É importante destacar também que o repositório ele ainda está em fase de testes e em breve será divulgado para toda a comunidade da Unirio e também para o público em geral. Aqui estão as referências utilizadas. Obrigada!